Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de 5 quedas seguidas frente ao real, o dólar comercial termina a semana em alta em um movimento de correção. Mas, de acordo com o mercado financeiro, a expectativa é que o dólar continue caindo nas próximas semanas com uma valorização do real, na expectativa pela aprovação da reforma da Previdência. O governo espera que ela seja votada na primeira semana de dezembro. Mas também é preciso lembrar que a votação não deve ser tão fácil assim. São necessários 308 votos favoráveis para a aprovação da reforma da Previdência. E a Central Sindical já avisou na tarde de hoje que deve fazer uma greve no dia 5 de dezembro contra a reforma da Previdência. Aqui no painel a gente acompanha como é que foi esse movimento de recuperação do dólar hoje frente ao real. O dólar comercial subiu 0,34% nesta sexta-feira e encerra a semana aos R$ 3,23 mais 30. Enquanto isso, índice Bovespa termina a semana em queda. Neste momento, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,44% aos 74.154 pontos. Dólar em alta, índice Bovespa em queda nesta sexta-feira, último dia da semana. Agora uma boa notícia para os produtores de grãos brasileiros, especialmente para os produtores de soja. O governo autorizou o aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel a partir de março do ano que vem. Nós falamos sobre isso aqui no Mercado do Campo nos últimos dias e o repórter Odacil Canepa preparou uma reportagem sobre este assunto. Vamos acompanhar. O percentual autorizado pelo Conselho Nacional de Política Energética passa dos atuais 8% para 10% já a partir do ano que vem. A medida deve beneficiar especialmente a indústria da soja, que responde pela maior parte da matéria-prima utilizada para a fabricação do biodiesel no Brasil, com uma participação entre 75% e 80%. O Ministério da Agricultura explica a importância da nova mistura do biodiesel. Para o país e para a sociedade brasileira tem uma série de vantagens pelo uso do biodiesel e essa ampliação. Hoje o percentual é 8% e vai passar para 10% em março. Isso representa mais ou menos um adicional de 1,2 a 1,3 bilhões de litros de biodiesel no ano que vem. E isso é o volume de diesel que deixará de ser importado no ano que vem. 1 bilhão de litros a R$ 3, R$ 4 representa aí 4 bilhões de economia na balança comercial do diesel. Mas isso não é bom apenas para a balança comercial de combustíveis. Quando a gente produz esse combustível aqui, ao invés de importar um substituto que é fóssil, a gente está gerando emprego, está gerando renda, investimento e agregando valor à matéria-prima nacional. E essa matéria-prima vem do campo, Então isso é uma união da política energética com a política agrícola, que traz vantagens aí para os dois lados. E até quanto por cento pode ser essa mistura? Tem um máximo? É difícil responder de forma precisa, porque essa mistura hoje, em vários países do mundo que utilizam biodiesel, varia. Tem de 5% até acima de 10%. Mas no Brasil mesmo nós já temos casos com 20% e até frotas específicas com 100%. 100% de substituição do combustível fóssil pelo renovável. E de forma que é feita com segurança, sem qualquer impacto ao motor, ao veículo ou para o consumidor. E essa antecipação ela pode impactar diretamente nos preços do biodiesel? Do diesel, melhor dizendo? Ela pode impactar, sim. E hoje, positivamente. O histórico de preços, inclusive pela questão de economia de escala, o mercado de diesel sempre foi muito maior e tenderá a ser nos próximos anos do que o mercado de biodiesel. Aqui no Brasil e no restante do mundo. O biodiesel ainda é um produto, digamos, uma criança perto de um mercado já desenvolvido. Mas ele vem numa tendência de redução de preço, de se tornar mais competitivo. E hoje, neste exato momento, em muitas regiões, em muitos pontos do país, o biodiesel chega na porta da distribuidora, é a distribuidora que faz a mistura, compra o biodiesel, compra o diesel e faz a mistura. Então, no preço, o biodiesel hoje já chega em muitas distribuidoras mais barato do que o diesel, considerando aí os impostos e fretes que estão
nos dois produtos. Então, hoje o biodiesel, hoje o biodiesel ele tem o potencial de contribuir para abaixar o preço do diesel em algumas regiões. Mas é claro, isso é uma situação pontual, a depender da própria evolução do preço do petróleo, evolução do preço das matérias-primas, tecnologia, evolução da tecnologia, você pode ter oscilações, inclusive sazonais, de safra entre safra, e esses preços podem oscilar. E o RenovaBio foi tema da 10ª edição do Congresso Nacional de Bioenergia em Araçatuba, interior de São Paulo. Mais detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. Mais de 1.500 pessoas, entre gestores de usinas, fornecedores de cana-de-açúcar e representantes de empresas de tecnologia, insumos e equipamentos, participaram do 10º Congresso Nacional de Bioenergia, realizado em Araçatuba, interior de São Paulo, pela UDOP. O evento é considerado um dos mais importantes e tradicionais do setor bioenergético. O Congresso traz o que tem de mais moderno nas tecnologias aplicadas ao setor, desde a área agrícola, a área industrial e as áreas administrativas, né? Sempre para que haja um nivelamento por cima de tudo aquilo que foi feito, desenvolvido no ano e que deu certo, e também aquilo que não deu certo, né? Então o Congresso trata de temas técnicos para que a gente tenha ganho de produtividade, eficiência na produção e redução dos custos de produção e melhor desempenho nas empresas. Esse ano, em termos de público, superou o ano passado. Também nós tivemos um maior número de participantes de empresas apoiadoras, mostrando que o Congresso está crescendo conceitualmente no público alvo do setor, porque os apoiadores veem aonde um Congresso dá retorno. Então a gente acha que no balanço foi positivo e a 10ª edição nós consideramos como sendo um sucesso, como a gente estava planejando que acontecesse. Nesta edição comemorativa de 10 anos, o Congresso aprofundou em inovações tecnológicas. A preparação é feita por cada técnico que no seu campo, na sua área de trabalho, produz e desenvolve o seu trabalho e através da sua pesquisa, traz as tecnologias. Assim também tem os centros de pesquisa, né, as universidades, que também tem uma contribuição fantástica para o setor. E esse ano temos uma novidade, que é a sala das startups. Quer dizer, são as empresas novas que estão vindo por aí, com novos conceitos para serem aplicados no setor. Durante o evento foram abordados diversos temas ligados ao segmento, mas o ponto alto do Congresso foi a discussão em torno do RenovaBio, programa de valorização dos biocombustíveis, que está em andamento no Congresso Nacional e é aguardado com grande expectativa pelo setor. O RenovaBio é uma política que reconhece o papel dos biocombustíveis. Isso significa que é uma valorização no papel de biocombustíveis, na sua capacidade de gerar energia em relação à sua capacidade de reter gases do efeito estufa. Que é um modelo que preconiza eficiência e redução das emissões para garantir que as gerações futuras elas vão viver nesse planeta de uma forma harmônica e sustentável com o ambiente, com temperaturas mais adequadas, emitindo menos gases de efeito estufa. Então, o RenovaBio ele tem o propósito de ser um direcionador da matriz energética equilibrada pelo crédito de carbono. Eu diria que o desafio é mundial, o Brasil tem o dele e nós precisamos caminhar aceleradamente para isso. E o RenovaBio ele vem indicar esse caminho para o Brasil. Gustavo D'Angelo para o SBA. E na última semana, uma frente fria sobre as regiões produtoras de cana-de-açúcar beneficiou o desenvolvimento das lavouras. E para saber se o tempo vai continuar favorável para os produtores de cana do centro-sul do país, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, tem as informações. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Nos últimos períodos, as instabilidades no centro-sul do Brasil conseguiram se tornar cada vez mais abrangentes. Isso garantiu umidade do solo mais elevada aqui nessas regiões, como da região sudeste, umidade do solo bastante elevada em Minas Gerais,
sul do Mato Grosso do Sul e também no oeste do Paraná. Agora, nos próximos dias, a formação de um novo canal de umidade vai trazer chuvas mais fortes entre o centro-oeste e sudeste. Acumulados, de maneira geral, em torno de 30 milímetros, mas em algumas áreas do norte do estado de Goiás, a chuva deve ganhar mais intensidade ainda. Apenas no Rio Grande do Sul é que, após a passagem de um sistema frontal, o tempo firme vai predominar e os dias seguem ensolarados. E essa situação ainda vai ocorrer pelo menos até durante o segundo período. Tempo firme no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, pancadas fracas isoladas no norte gaúcho e no estado catarinense. E a atuação ainda de um canal de umidade entre o centro-oeste e o sudeste ajuda a intensificar as chuvas. Pancadas fortes e com riscos até para temporais nessas regiões, em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e no leste do Mato Grosso, acumulados que podem passar facilmente dos 50 milímetros em apenas 5 dias. Durante o terceiro período, até o dia 9 do mês de dezembro, chuvas fortes ainda entre o centro-oeste e sudeste e pancadas de fraca intensidade na região sul do Brasil. Então, as condições para as lavouras de cana-de-açúcar do centro do país ainda seguem muito favoráveis para as lavouras que estão em desenvolvimento, porque essas instabilidades têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e garantir bom crescimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E veja depois do intervalo, a estimativa é de quebra de até 40% no trigo no estado do Paraná. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a expectativa por uma boa safra de robusta no Vietnã segue pressionando as cotações do café na Bolsa de Londres. No painel, a gente acompanha a queda, mais uma queda do café robusta lá na Bolsa de Londres nesta sexta-feira. Os contratos com entrega em novembro caíram mais de 1% hoje. Nos últimos negócios, o valor para esse vencimento é de $1.765 a tonelada. Contratos com entrega em janeiro, em queda de 0,39% por $1.749 a tonelada. Contratos com entrega em março, em queda de 0,34% por $1.737 a tonelada. E contratos com entrega em maio, em queda de 0,45% por $1.745 a tonelada. Enquanto isso, a firmeza do dólar nesta sexta-feira e uma baixa também em liquidez nos negócios fez com que os futuros do café arábica tivessem um dia positivo na Bolsa de Nova York. Os contratos com entrega em dezembro subiram 0,2%, trazendo o valor de $1,24 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com entrega em março, em alta de 0,43% por $1,27 por libra-peso. Contratos com entrega em maio, em alta de 0,46% a $1,29 por libra-peso. E contratos com entrega em julho do ano que vem, $1,32 por libra-peso. Café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, acompanhou esse movimento de alta hoje. Os contratos com entrega em dezembro subiram mais de 1,5%. No ajuste anterior, o valor da saca vinha em $153 e hoje, então, passou para $155,45 o valor da saca. Nos últimos negócios ficou ainda acima, $156 para o contrato entregue em dezembro. Foram 3.290 negociações para este contrato hoje aqui na B3 em São Paulo. Contratos com entrega em março em alta de mais de 1% por $159,25 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em maio em alta de mais de 0,5% por $158,15 a saca no ajuste atual também. E contratos com entrega em julho do ano que vem em alta de 0,5%, passando de $153,65 para $154,40 a saca. Café em alta, portanto, hoje aqui na B3 em São Paulo. Quem vem por aí mais uma vez trazendo a previsão do tempo agora para o centro-norte do país é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, que tem uma previsão específica aí para os produtores de pastagens. Com instabilidades tropicais abrangentes na metade norte do Brasil, a umidade do solo segue elevada aqui na faixa oeste da região nortista e algumas áreas também do estado da Bahia. Ao longo dos próximos 5 dias, até pelo menos o dia 29 de novembro, chuvas abrangentes na região nortista.
Na região Nordeste, as pancadas somente vão conseguir avançar aqui pelo Maranhão, alcançar o Piauí também, porque nas demais áreas a circulação dos ventos no alto da atmosfera vai acabar impedindo a formação de nuvens de chuva e com isso manter o tempo bastante seco. Durante o segundo período, entre o dia 30 de novembro até o dia 4 de dezembro, chuvas abrangentes na região nortista. Agora as instabilidades vão conseguir avançar um pouco mais pelo interior do Nordeste. A formação de um canal de umidade que vai acabar alcançando aqui o estado da Bahia vai garantir chuvas fortes e principalmente alcançar o litoral sul baiano, acumulados que podem passar de 100 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer do terceiro período, essas instabilidades vão seguir ainda com forte intensidade aqui no litoral do Nordeste, entre a Bahia, litoral sul baiano também, pancadas de forte intensidade. Enquanto que as instabilidades tropicais da região norte seguem concentradas aqui nas áreas mais a oeste da região, acumulados de até 30 milímetros no estado do Amazonas. Então, as áreas de pastagens da maior parte da metade norte do Brasil devem receber pancadas de chuva ao longo das próximas semanas e garantir bons índices de crescimento. Previsão de chuva, então, para os pecuaristas do Centro-Norte. E há uma estimativa de uma quebra na safra de trigo no Paraná de 36,5%. Essa estimativa é do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado paranaense. A colheita por lá já está praticamente encerrada. Segundo o departamento, a produção de trigo no estado do Paraná deve ficar em torno de 2.212.000 toneladas. Isso é 1.300.000 toneladas a menos do que na safra anterior, consolidando, portanto, essa quebra de quase 40%. E o preço do trigo no estado do Paraná veio em queda no último levantamento do CPEA, o trigo tipo pão ou melhorador. De acordo com o último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor da tonelada para o trigo no Paraná ficou em R$ 642,88. R$ 642,88, uma queda de 0,42% no levantamento diário, mas no acumulado do mês, trigo tipo pão ou melhorador segue em alta no Paraná, uma alta de quase 3%. E o trigo tipo brando no estado do Rio Grande do Sul tem o valor de R$ 574,31 a tonelada no último levantamento do CPEA. Esse valor ele representa uma variação negativa, mas muito próxima da estabilidade no levantamento diário e uma alta de mais de 1% no acumulado do mês de novembro, revertendo um quadro que a gente via no mês de outubro, de alta para o trigo no Paraná no mês e queda no trigo no Rio Grande do Sul. Agora o trigo no Rio Grande do Sul vem com uma alta de 1% no acumulado no mês de novembro. Do trigo no mercado físico, passamos para o trigo no mercado futuro na Bolsa de Chicago, que hoje teve um dia de quedas significativas. Os contratos com entrega em dezembro tiveram uma desvalorização de 1,65%. Nos últimos negócios, o valor para o contrato de dezembro é de $4,15 o bushel. Contratos com entrega em março, em queda de 1,36%, por $4,34 o bushel. Contratos com entrega em maio, em queda de 1,32%, por $4,47 o bushel. E contratos com entrega em julho do ano que vem, em queda de 1,33%, por $4,61 o bushel. Trigo, portanto, em queda no último levantamento do CPEA, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, no mercado físico, e em queda também no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. E segue pelos próximos meses o trabalho dos recenseadores do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer o Censo Agropecuário 2017. Quem tem um recado sobre este assunto é o leiloeiro Adriano Edival. Produtor rural sabe tudo sobre sua propriedade, sobre o seu negócio, certo? Então responda rápido. Quanta mão de obra você tem? Quantos hectares você planta? Quais culturas você produz? Sabe as respostas? Ótimo! Porque o Brasil precisa dessas e de muitas outras informações que só você tem. Vem aí o Censo Agro 2017, que vai correr o país entre outubro desse ano a fevereiro do ano que vem,
para criar um retrato fiel do campo. Com dados atualizados, o Brasil vai poder criar políticas e soluções para todo tipo de produtor rural. E aí, meu amigo, minha amiga, nossa agropecuária vai ficar ainda mais forte. Acesse censoagro2017.ibge.gov.br para saber mais. Faça a sua parte, receba bem o recenseador e responda corretamente. Censo Agro. Vamos colher resultados para o Brasil. IBGE, Governo Federal, Ordem e Progresso. Dado o recado, Adriana Edival. E o governo está preparando mudanças para as regras do Plano Safra, para melhorar as condições de financiamento do Mader Frota, que tem foco na compra de maquinário, e também no Mader Infra, focado em irrigação. As alterações ocorrem depois do desempenho aquém do esperado nas liberações de crédito rural para investimentos nos primeiros meses da temporada 2017-2018. As duas linhas de crédito subsidiadas com taxas de juros de 8,5% ao ano devem, então, passar por mudanças aí nas próximas semanas. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os fechamentos do milho e da soja na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Nós já voltamos. Estamos de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6h04, horário de Brasília. E um dos maiores gargalos do agronegócio brasileiro deve ser discutido em um evento que acontece aqui em São Paulo no dia 4 de dezembro. O seminário Infraestrutura de Transporte e Logística na Visão dos Usuários é uma realização de diversas entidades, entre elas a Associação das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o gerente de Economia da ABIOV, Daniel Amaral, e é o que nós vamos ver agora. Daniel, mais uma vez obrigado por ter vindo e vamos falar de um problema que preocupa os produtores de soja, de milho, produtores do Brasil e também a indústria, né? No caso, a indústria de óleos vegetais, onde você atua bem próximo. Logística é uma preocupação constante no Brasil. Pulga, obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar com você sobre esse assunto. Infelizmente, a logística ainda hoje está sendo mais um obstáculo do que um incentivo ao desenvolvimento, né? Um país com tantas terras para produzir, com o mundo inteiro para alimentar, nós já fazemos isso tão bem e a logística ainda hoje está atrapalhando. Tanto pela qualidade da nossa infraestrutura, como por projetos de lei muito perigosos que estão no Congresso hoje, que podem prejudicar muito a vida do produtor rural e os custos que ele paga para o escoamento da produção. Quer dizer, não são apenas estradas ruins ou esburacadas ou falta de estradas, nós temos outras dificuldades. Essa legislação, a que se refere? Pulga, a gente está falando hoje de um projeto de lei que teve origem na Câmara dos Deputados em 2015 e, para nossa surpresa, ele passou pela Câmara dos Deputados e hoje está no Senado Federal. É um projeto de lei que ele regula preços mínimos de fretes rodoviários de cargas. Basicamente, a gente está falando o seguinte: quando a economia ela tiver passado os picos de safra e os fretes naturalmente caírem, porque a demanda cai, o produtor vai ter que pagar um mínimo estabelecido pelo governo sobre os fretes. Quer dizer, justo naquele momento onde o produtor ele armazena a sua produção para poder escoar no momento, aproveitando os fretes mais baixos, que é coisa natural de qualquer economia do mundo, não, nesse momento ele vai ter que pagar um frete que o governo vai dizer para ele que tem que ser o mínimo. Já está no Senado essa legislação? Já está no Senado, já está sendo distribuído para as comissões e, para nossa surpresa, existe ainda uma pressão muito grande para que ele seja aprovado. Então é muito importante que todo o segmento produtivo, os usuários, né, que é quem vai pagar a conta no final, se posicione contra esse projeto de lei. Ele é nocivo à economia, ele é muito ruim para todos os produtores e para toda a economia. Bom, mas há outros problemas de logística também. Hoje, o que preocupa a Associação dos Produtores de Óleos Vegetais, em especial, além desse frete mínimo para transporte, cuja lei está no Senado,
O que, além disso, temos de preocupação no país? Bom, a preocupação com a qualidade da infraestrutura permanece, né, Pulga? Infelizmente, a gente ainda tem rodovias com qualidades muito a desejar, né? Principalmente no norte, no nordeste do Brasil, no centro-oeste. A gente tem que melhorar muito a qualidade das nossas rodovias, porque rodovias esburacadas, com péssima geometria, isso faz o quê? Que o caminhão ele tem um custo de manutenção muito alto, né? E isso se reflete então no preço do frete. É ruim para todos. A gente tem que ter rodovias de qualidade, de alto nível, para escoar a nossa produção, que é de alto nível, que é de primeiro mundo. Então a gente tem uma produção de primeiro mundo, temos que ter rodovias de primeiro mundo também. Há também preocupação com a segurança, e você pouco antes dessa entrevista citava isso, né? O direito de ir e vir, né? De circular. No Brasil, isso atrapalha muito a indústria e o produtor rural? Pulga, infelizmente no primeiro semestre deste ano aqui, houve diversas manifestações na BR-163 bloqueando a rodovia, né? Então o direito de manifestação, de expressão, isso é garantido, isso é constitucional, tem que ser exercido mesmo, mas não em detrimento do direito de ir e vir, né? As empresas, as pessoas, elas têm que continuar circulando, podendo levar suas mercadorias para onde quer que for, sem que a manifestação prejudique esse direito, né? Não abolir o direito de protesto, né? Isso que Exatamente. Vocês defendem na Anabiov. Uma coisa não conflita com a outra, né? A gente teve investimentos pesados ali em escoamento para o Arco Norte, que ficaram muito comprometidos esse ano. Quer dizer, foi feita uma sinalização para o investidor que ele poderia investir, que ele poderia gerar desenvolvimento para a região, mas não foi olhado com devido cuidado essa questão dos bloqueios. Então a gente defende que os bloqueios não sejam mais um obstáculo à movimentação de mercadorias. Todos esses assuntos, e esse é um dos motivos pelo qual Daniel está aqui, é um workshop, né? Na verdade um seminário que vai discutir infraestrutura de transportes e logística na visão dos usuários. O que é esse seminário promovido pela Biov? Pulga, esse seminário é justamente para levantar todas essas questões e mostrar o seguinte: a logística ela tem que ser um vetor de desenvolvimento. E para isso a gente tem que ter infraestrutura de qualidade, a gente não pode ter intervenção do Estado onde o mercado funciona bem, que é o setor de transporte rodoviário, né? E o direito de ir e vir tem que ser preservado, né? Então são 3 elementos fundamentais para que a logística ela passe a ser um vetor de tranquilidade, de desenvolvimento e não mais de preocupação. Quando ocorre esse seminário? Esse seminário vai ocorrer dia 4 de dezembro aqui em São Paulo. Contamos com a sua presença e com a presença de todos que puderem ilustrar o nosso evento. Bom, em São Paulo, onde será realizado o seminário? No Hotel Maxud Plaza, das 8h30 às 13 horas. Espero contar com vocês lá. Bom, está aí feito o convite pelo Daniel Amaral. A Biov convoca, né, convida especialistas para discutir infraestrutura de transportes e logística na visão dos usuários, dia 4 de dezembro aqui em São Paulo, no Maxud Plaza, depois das 8h30 até as 13 horas. Sairá um documento dali, Daniel? Exatamente. A gente pretende, ao final do evento, divulgar uma carta com a visão dos usuários sobre as preocupações com a infraestrutura, com a legislação, e que a gente então tenha isso respeitado no ano que vem, para que a gente consiga ter um excelente ano. Bom, passamos o recado, não, Daniel? Passamos. Agradeço a sua presença aqui, vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. Uma discussão de extrema importância para o agronegócio brasileiro, que faz tão bem para o lado de dentro da porteira, mas que perde para ele mesmo, para o lado de fora da porteira. E apesar das exportações semanais norte-americanas de milho terem sido consistentes, isso não garantiu a alta das cotações hoje lá na Bolsa de Chicago. O milho operou em queda nesta sexta-feira, último dia da semana. As exportações ficaram em 1.080.900 toneladas na semana encerrada, na semana que teve início, temporada comercial, que teve início no dia 1º de setembro, encerrada na
no dia 16 de novembro. O Japão, como sempre, foi o principal comprador com 289 mil toneladas. E os futuros do milho, como eu já antecipei, vieram em queda hoje lá em Chicago. Os contratos entregues em dezembro tiveram uma desvalorização de 0,86%, com valor de $3,42 o bushel. Contratos com entrega em março em queda de mais de 0,5%, por $3,55 o bushel. Contratos com entrega em maio do ano que vem, também com uma queda de 0,54%, uma queda de mais de 0,5%, por $3,63 o bushel. E contratos com entrega em julho, em queda de 0,53%, por $3,71 o bushel. E o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, também teve um movimento de queda nesta sexta-feira. Os contratos com entrega em janeiro caíram quase 1%, com o valor de R$ 31,52 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em março do ano que vem, em queda de 0,45%, passando de R$ 33,68 a saca para R$ 33,53, com valor um pouquinho acima nos últimos negócios, R$ 33,57. Contratos com entrega em maio do ano que vem, maior volume de contratos negociados para o milho hoje, com 300 negociações, em queda de 0,37%, por R$ 32,70 a saca no ajuste atual, permanecendo com o mesmo valor nos últimos negócios. Por último, contratos com vencimento em julho do ano que vem, próximo da estabilidade, com uma leve queda de 0,06%, por R$ 32,34 a saca. Do milho passamos para a soja, que também teve um dia de queda hoje lá na Bolsa de Chicago. Os contratos entregues em janeiro caíram 0,4%, trazendo valor de $9,93 o bushel nos últimos negócios. Contratos com entrega em março, com desvalorização de 0,37%, ficaram em $10,04 o bushel, e contratos com entrega em maio do ano que vem, em queda de 0,34%, por $10,14 o bushel. E com isso eu termino o programa de hoje, desejando para você de casa um excelente fim de semana. Lembrando que o Mercado do Campo volta na segunda-feira às 5h35 da tarde. Até lá!